Querido, abra sua Bíblia comigo, no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Na medida que você for encontrando, se coloque de pé. Isaías, capítulo 6. E o versículo 1 em diante. Amém? Se tiver alguém aí sem Bíblia, irmão, convida essa pessoa para ler com você a palavra do Senhor. Amém? Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo, e os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar moveram-se à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Até aí, querido. Espírito Santo, nós te damos liberdade nessa noite, Senhor. Fique à vontade, Pai. Fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Nós nos submetemos ao seu comando, à sua voz. Queremos receber de ti a revelação dos altos céus. Pai, eu não quero trazer uma palavra explicada, eu quero a revelação do alto trono. Por isso fique à vontade, Espírito Santo. Move-se nessa madrugada, Senhor, aos nossos corações pela tua palavra. Confronta-nos, exorta-nos, edifica-nos, consola-nos. Senhor, tu tens liberdade, nós te damos liberdade. Vem do teu jeito, da tua forma, da tua maneira, Senhor. Fique à vontade, Espírito Santo. Nós te damos liberdade. Levante a sua mão, diga: Espírito Santo, fique à vontade. Fala assim: vem, Jesus, que eu sou facinho. Amém? Pode se assentar, querido, dando glória a Deus. Se for aplaudir a Jesus, eu sugiro que você dê uma caprichada. Mistura um glória com aleluia, que vai ficar mais bonito ainda. Aleluia. Eu gosto do povo de vigília, porque eles são povo que dá glória a Deus. Povo avivado. Aleluia. Para deixar uma noite de sono, para passar a noite na igreja, é porque é um povo alegre, um povo avivado, que tem sede de Deus e quer receber mais de Deus para a sua vida. Por isso que essa é uma das reuniões que eu mais amo, é a vigília. Porque a gente está no meio de um povo sedento, que tem fome de Deus. É bom estar aqui, irmãos. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar um pouquinho sobre a vida de Isaías e sobre a vida do rei Uzias.
Nós sabemos que a vida cristã, ela é progressiva. Você se converte a Cristo, mas você tem um período de aperfeiçoamento de Deus na sua vida. A vida cristã é progressiva. Provérbios 4:18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, e cada dia vai brilhando mais, até se tornar um dia perfeito. Ou seja, a nossa vida é uma vida progressiva. Amanhã tem que ser melhor que hoje. Amanhã eu tenho que ser mais crente que hoje. Eu tenho que ter mais experiência com Deus do que hoje. Se você é aquele cristão que olha para trás e diz assim: que saudade daquele tempo que eu tinha visões, eu tinha revelações, eu orava mais. Não, irmão, você não pode olhar para trás e ter saudade. Você tem que olhar para trás e ver o quanto você progrediu, o quanto você cresceu, o quanto você foi aperfeiçoado em Deus. É lógico que para o aperfeiçoamento nós vamos passar por provações. Eu costumo dizer que aquilo que não nos mata nos deixará mais forte. Mas com certeza, se você está passando pelo aperfeiçoamento de Deus na sua vida, você vai poder olhar para trás e dizer: eu já vivi tempos bons lá atrás, mas hoje eu estou muito mais maduro, mais bem preparado do que antes. Você pode até ter perdido algumas coisas na sua vida, porque se necessário for, Deus pode arrancar algumas coisas de você, para que você cresça, para que você amadureça. Porque o propósito de Deus é tratar você, é a sua vida, é o seu coração, é o seu caráter. Então se tiver que perder para ganhar, é melhor perder e ganhar a eternidade, e ganhar a vida eterna. Mas ainda assim, você pode olhar para trás e dizer: eu cresci em Deus. A vereda do justo é como a luz da aurora, que se aperfeiçoa até se tornar um dia perfeito. Aleluia. Deus quer que nós provemos cada vez mais da sua presença. Ele não deu o seu Espírito por medida. Sempre existe mais, querido. Esta experiência que Isaías viveu foi um momento na sua vida onde ele galgou um degrau a mais, onde ele cresceu na presença do Senhor, onde ele cresceu em relacionamento com Deus. E o impacto no profeta foi tanto que ele declarou: eu sou um homem de lábios impuros, estou no meio de um povo de impuros lábios. Eu imagino que ele começou a tremer e falou: eu vou morrer, porque os meus olhos viram o Senhor. Irmão, só que quando nós lemos os outros 5 capítulos anteriores do livro, nós vemos uma forte mensagem contra o pecado. Não enxergamos esse Isaías de lábios impuros, que ele mesmo descreve. Nós enxergamos apenas o profeta Isaías. Sabe por quê? Porque quando nós provamos mais de Deus, quando nós galgamos um lugar a mais na presença de Deus, ter um contato com a presença de Deus faz com que nós possamos nos enxergar e ver que ainda precisamos de tratamento nas nossas vidas. E foi isso que aconteceu. Isaías era profeta, já havia pregado contra o pecado, mas quando ele tem a revelação da glória de Deus, quando ele tem um encontro com a glória de Deus, ele se revela na necessidade de uma cura, de uma transformação na sua vida, no seu caráter. Ele diz: eu sou um homem de lábios impuros, vou morrer. Todos nós precisamos desse nível de experiência. Precisamos provar mais de Deus, a ponto de enxergarmos as nossas misérias, de entrarmos num nível em Deus. Isaías recebeu um toque purificador nos seus lábios, porque foi exatamente aonde ele confessou a sua falha, e a partir daquele momento ele passou a ter uma nova consciência em Deus.
Deus só toca onde você reconhece. Se Isaías tivesse dito, eu sou um homem de mãos impuras, o anjo tinha tocado nas mãos. Se ele tivesse dito, eu sou um homem de pensamentos impuros, o anjo tinha tocado na mente dele. Mas ele disse, eu sou um homem de lábios impuros, por isso o anjo tocou nos lábios. Porque Deus só toca onde você reconhece. Precisa haver arrependimento para ter avivamento. Não existe avivamento sem arrependimento. Sem arrependimento não virá o avivamento que nós tanto esperamos. É necessário um reconhecimento da nossa parte. E para haver esse reconhecimento, eu preciso ter um encontro com a glória de Deus. Ninguém se arrepende sozinho. Você não se arrepende sem orar. Não, pastor, eu me arrependo, depois eu vou orar para pedir perdão. Não, você se arrepende depois que ora. Porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É na oração que você se enxerga. Porque quando você tem um contato com a presença de Deus, você vai desmoronando, irmão. O seu castelo, o castelinho que você construiu na sua vida vai desmoronando. E você vai olhando e vai dizendo, peraí, eu não sou bem o que eu pensava ser. Eu sou um homem de lábios impuros. E agora o negócio está ficando sério, porque eu estou tendo um encontro direto com a glória de Deus. Eu preciso me arrepender. Mas sabe o que me chamou a atenção aqui? Foi no ano que morreu o rei Uzias. A Bíblia diz, em Romanos 15:4, que tudo que está no Antigo Testamento foi escrito como ensino nosso. 1 Coríntios 10:11 diz que estas coisas lhes sobreveio como exemplo e foram escritas como advertência nossa. Então tudo que acontece na Bíblia tem um ensino para a gente. Tudo que aconteceu no Antigo Testamento tem algo para nos ensinar. E a experiência de Isaías não é apenas um relato histórico, mas é um ensino para nós nos dias de hoje. Lendo a Bíblia, o que me chamou a atenção foi a frase, no ano em que morreu o rei Uzias. E eu acredito que aqui não foi apenas uma referência cronológica da experiência vivida por Isaías, mas o seu motivo tinha uma outra causa. Porque Isaías poderia ter dito no ano do reinado de Jotão, filho de Uzias, porque Jotão começou a reinar muito antes do seu pai morrer. Mas por que a Bíblia enfatizou nesse texto no ano em que morreu o rei Uzias? Eu acredito que não se tratava de um referencial no calendário, mas o motivo real era o ensino que nós poderíamos receber hoje. Isaías profetizou durante o reinado de 4 reis, e Uzias foi o primeiro deles. E o que nos faz concluir é que Isaías nessa época era jovem. E na condição de jovem, provavelmente ele era admirador do rei Uzias. Porque o rei Uzias foi um dos reis que mais trouxe vitória para Israel na sua história. E como um general de guerra, a sua fama ficou tão forte que ele perdeu apenas para Davi. A nação respeitava e amava o homem que havia devolvido a glória, que havia devolvido o prestígio para Israel. E a palavra de Deus deixa bem claro que o sucesso na vida do rei Uzias foi através da bênção de Deus quando ele governou a nação. Olha o que a Bíblia diz, 2 Crônicas 26 e o versículo 6. Diz assim: saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gade e de Jabne e de Asdod, edificou cidades no território de Asdod entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbal, e contra os meunitas e os amonitas. Deram presentes a Uzias
cujo renome se espalhava até a entrada do Egito, porque tinha se tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e os fortificou, e também edificou torres no deserto, e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales quanto nas campinas. Tinha lavradores, tinha vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maceias, o oficial, sobre a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total das cabeças da família de homens valentes eram de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército de guerreiros e 307.500 homens que faziam a guerra com grande poder para juntar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudo, lança, capacetes, couraça, arco, até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenções de homens peritos, designados para torres e cantos de muralhas, para tirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama para muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Não, eu vou repetir essa parte. Ele foi maravilhosamente ajudado até aqui Deus não ajudou mais, até que se tornou forte. Irmão, Uzias foi um rei respeitado e admirado por tudo que ele construiu em Israel. E podemos afirmar com toda certeza que o jovem profeta o admirava. Mas foi somente quando o rei natural morreu, foi somente quando o rei carnal morreu, que os seus olhos viram o Rei dos Reis, o Senhor dos céus. E eu creio que há um princípio espiritual aqui, porque somente quando morreu o rei Uzias, que os olhos de Isaías se abriram para a revelação do Rei dos céus, do Rei dos reis. Ele viu o Senhor assentado sobre um trono, um lugar de autoridade de um rei. Ele viu as orlas do seu manto enchendo todo o templo. Mas para que pudesse enxergar o rei espiritual, o carnal teve que morrer. Isso é profético. Se nós queremos ver o rei, aleluia, se nós queremos viver uma experiência com Deus, primeiro Uzias tem que morrer na sua vida. O rei carnal tem que morrer na sua vida. O que Uzias simboliza para nós? Uzias representa os que querem usar Deus como trampolim para receber aquilo que deseja. Porque esse homem começou muito bem, começou corretamente, mas depois o seu coração se desviou. Depois que recebeu tudo que poderia receber, depois que entrou num lugar de prosperidade, depois que se tornou forte, ele se desviou. Segundo Crônicas 26:4 diz que ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, e era entendido das visões de Deus. O cara era entendido das visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, então Deus o fez prosperar. E o texto da Bíblia diz que ele foi maravilhosamente ajudado por Deus, até
que se tornou forte. E essa expressão aqui, até que se tornou forte, mostra que a partir dali, então, Deus já não era mais com ele. Irmãos, Uzias é o retrato do sentimento que há no coração de muitos que buscam ao Senhor por interesse, apenas para alcançar o que quer. Quando alcançou o sucesso, Deus se tornou descartável na vida dele. E é assim que muitos cristãos estão vivendo hoje. E eu sei do que eu estou falando, porque como pastor, há 13 anos, nós vemos isso acontecer na vida das pessoas. Pessoas que quando a coisa está ruim, dizem, eu vou para a igreja porque está ruim. Aí Deus abençoa, ele some. Tomou Doril. Aí você encontra um cidadão no supermercado com 2, 3 carrinhos cheios. Aí fala, irmão, você sumiu da igreja? Pastor, não tem mais tempo. Quando estava desempregado, passando luta, estava lá chorando. Pessoas que quando o problema familiar bate, a doença vem, a enfermidade vem, a luta vem, aí ele corre para a presença de Deus. Ele vem chorar, ele vai até para o monte fazer campanha. Mas quando está tudo bem, vai se esfriando, vai deixando Jesus de lado. Esse é o sentimento de Uzias. Eu tenho visto pessoas chegarem à igreja, irmãos, porque precisam de restauração, precisam de ajuda em alguma área da sua vida, mas quando recebe, deixam de buscar a Deus. E quando recebem o que queriam, Deus já não é mais importante. Isso acontece com o ser humano, porque o ser humano é egoísta na sua natureza. A carne nos leva a pensar somente em si mesmo. Por isso nós temos que viver uma vida alinhada no Espírito. E se nós não ensinarmos essas verdades, nós iremos falhar e iremos ver muitas pessoas falhando. É preciso confrontar o coração com a verdade da palavra de Deus. Na verdade, eu não acredito em nenhuma mensagem bíblica sem confronto. Porque quando eu leio a Bíblia, ela me confronta. Tem muita gente que prega por aí, só aliciando a sua alma, massageando o seu ego, criando prosélito com a Bíblia. É fácil criar um prosélitozinho com a Bíblia, prosélito com as suas necessidades. Você pega um texto da Bíblia, faz uma analogia com as necessidades humanas e prega. Quem falou que é difícil pregar? É muito fácil. Davi derrotou o gigante. Pronto, qual que é o gigante da tua vida, irmão? É o desemprego? As muralhas de Jericó caíram. Pronto, qual que é a muralha da tua vida hoje? Vai cair em nome de Jesus. A muralha do desemprego vai cair. Aleluia. Aí o cara diz, oh glória. Eita, até no sapatinho. Sapatinho de fogo. Isso não é pregação, isso não é palavra. Isso é prosélito. Nós precisamos ser confrontados pela palavra de Deus. Quando você tem um encontro com Deus, você automaticamente é confrontado. E aí das duas a uma, cara, ou você sai correndo, como fez aquele povo no monte, na presença da glória de Deus, onde estava Moisés. Quando o povo viu a glória de Deus, os clamor de buzina, o terremoto, os trovões, os relâmpagos, o povo falou, quer saber? Eu vou correr. Moisés, fala tu com Deus e depois nos fale. E o povo saiu correndo. Sabe por quê? Porque não quiseram ser confrontados. Agora Isaías tremeu na presença de Deus. Falou, não vou correr não. O negócio é o seguinte: sou um homem de lábios impuros, Senhor. Vou morrer, mas não vou sair daqui da tua presença. Se tiver que me matar, me mata. Aleluia.
Alguns dão até comichão no ouvido, falam, vou sair desse culto. É que eu que vim aqui buscar foi uma palavra para a minha vida. Essa é a palavra para a tua vida. A palavra é apta para exortar, para redarguir, para construir em você justiça. Qualquer palavra que massageie o seu ego, desconfie, porque não é a palavra de Deus. Deus quer te abençoar, mas antes Ele vai tratar você, porque Ele não vai dar nada para você que roube você dele. Se você não está pronto para receber, Deus não vai dar. Aleluia! Porque aí prospera, irmão. E o camarada sai da presença de Deus. Olha o comportamento de Uzias. Segundo Crônicas 26:16. Mas havendo-se fortificado, exaltou o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, o seu Deus. Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Exaltou o seu coração para a sua própria ruína. É bom frisar que a quem mais é dado, mais lhe será cobrado. Irmão, o rei Uzias é o símbolo da figura da autossuficiência, do orgulho, da falta de compromisso com Deus. Representa aquele tipo de pessoa que olha para Deus como um amuleto. Representa aquele tipo de crente que não corresponde com a vontade de Deus, porque é egoísta e pensa apenas em si mesmo. Uzias tem que morrer, se queremos ver a glória do Senhor, se queremos entrar numa dimensão mais profunda de intimidade com Deus. Porque somente quando Uzias morre, a soberba, o altruísmo, o egoísmo, o eu, quando essas características morrem, então você vai ver o rei, o Senhor dos exércitos. No ano em que morreu o rei Uzias, o cara teve que morrer para Deus se manifestar ao profeta. Irmão, a atitude interesseira nos impede de provar da visitação, de uma visitação maior, de uma plenitude maior do Senhor nas nossas vidas. Temos o exemplo de Isaías, era profeta, profetizava, pregava contra o pecado. Pastor, o senhor está pregando para não crente, para desviado? Não, estou pregando para crente, para obreiro, para pastor, para líder, para gente que está em atividade, para gente que está profetizando como Isaías profetizava, para gente que está pregando como Isaías estava pregando. Mas quando Uzias morreu, ele viu o Senhor e viu a sua miséria. E viu o quanto ainda precisa de tratamento na sua vida. É tempo de nos arrependermos diante de Deus e assumirmos uma nova postura, uma nova mentalidade. Uzias tem que morrer. Mas como isso acontece? Como Uzias morre? As escrituras mostram como Uzias morre. Vamos examinar o texto para extrair os princípios. Assim que Uzias entrou no templo de Deus, a Bíblia diz que os sacerdotes o resistiam, e assim ele deixou o templo. Segundo Crônicas 26:17,
Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homem da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Araão, que são consagrados para esse mistério. Saia do santuário, porque transgrediste, nem será isto para a tua honra e da tua parte do Senhor, mas é da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha ele o incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que ele estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu por pressa em sair, visto que o Senhor o feriu. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. Morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o cargo na casa do rei e julgava o povo da terra. Preste atenção. O Senhor mesmo feriu Uzias com a lepra. Mas aconteceu depois que os sacerdotes o resistiram. Como é que Uzias morre? Os sacerdotes têm que resistir a Uzias. Por isso, irmão, você tem que dar glória a Deus quando vai a uma igreja que denuncia o pecado, que resistem a todo tipo de Uzias na sua vida, que confronta todo tipo de Uzias na sua vida. Você tem que dar glória a Deus, dizer: é isso mesmo, está certo. Porque quando percebemos essa atitude de Uzias em nossas vidas, irmãos, nós devemos nos opor. Não podemos tolerar isso em nós. Vós sois o santuário, o templo do Deus vivente. Se alguém destruir o santuário, Deus o destruirá. Quem é o santuário? Quem é o templo de Deus? Olha aqui, levanta a mão, você é. Vós sois também a nação santa, o povo escolhido, o sacerdócio real, para que anuncieis as grandezas daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Além de templo, você é sacerdócio. Se você perceber algum sintoma de Uzias em você, orgulho, soberba, prepotência, o eu estampado no seu coração, a jactância, a resistência de si mesmo, e resista, resista, resista. Expulsa Uzias do templo, expulsa Uzias do templo, resista Uzias da tua vida. Você é o templo. Resista a si mesmo, resista às suas vontades, resista aos seus desejos, resista, renuncie a si mesmo. Porque quando você renuncia a si mesmo, você está expulsando Uzias do templo que é você. Resista a Uzias da sua vida. Não podemos aceitar isso em nós. Somos o santuário de Deus e também o sacerdócio real. A minha vida inteira eu preguei sobre perdão. A minha vida inteira eu preguei sobre fazer o bem que a gente faz o mal. A minha vida inteira eu sempre preguei o que Jesus sempre pregou. Mas chegou um dia na minha vida que eu tive que viver isso que eu estava pregando. E eu me vi confrontado sendo um pregador do Evangelho, sendo alguém que a vida inteira deu conselhos, e agora me vendo em uma situação difícil, onde a mágoa começou a se enraizar no meu coração, o orgulho começou a tomar conta da minha alma, e eu tive que lutar contra mim mesmo, pregar para mim mesmo. Foi o momento mais difícil da minha vida,
Mas eu quero te dizer nessa noite, irmãos, eu aprendi a resistir a Uzias dentro de mim. Estou aprendendo a resistir a Uzias dentro de mim. O que nos faz estar num estágio confortável, quando nós já aceitamos a Jesus há tanto tempo, já temos tantas experiências, já conhecemos tanto a Bíblia, já fizemos tantas conferências, já fizemos tantos cursos, já fizemos tantas coisas. Nós podemos dizer o que nós fizemos, mas eu vou te dizer, a maior experiência com Deus é resistir a si mesmo, é ter um encontro com si mesmo. Quando você tem um encontro com Deus, você tem um encontro consigo mesmo. Então vai cair por terra uma coisa que eu chamo de hipocrisia. Quando nós nos achamos o tal, o bambambam, o querubim ungido da parada, e aí a glória de Deus te confronta e você percebe que não é nada daquilo do que você pensava. Eu disse aqui outro dia que a maturação na vida de um homem tem 3 estágios. Primeiro, ele descobre a verdade do Evangelho, ele diz: uau, eu descobri a verdade. Ele fica impressionado com a verdade bíblica. O segundo estágio é que ele se torna crítico, ele que se considera o dono da verdade, conhecedor de toda a verdade. Nesse processo, ele passa por um momento doloroso na sua vida, para entrar no terceiro estágio da maturação. Depois do processo, e nós não sabemos de que forma Deus traz o processo. Eu sei que ele vem com dor, com humilhação, porque, irmão, o orgulho tem que ser humilhado. Todo orgulhoso tem que ser exposto e humilhado para voltar a ser humilde. Depois que passa pelo processo de humilhação, o que achava conhecer toda a verdade, ele diz: eu não sei nada da verdade. Eu pensei que sabia toda a verdade, mas tudo que eu sei é como trapo de imundícia na presença de Deus. Então se tornou maduro e chegou ao processo da maturação. Porque alguém maduro é alguém que pode se assentar para aprender, mesmo que uma criança esteja ensinando. Alguém maduro está apto para aprender sempre, porque entende que a vida lhe tem mais para ensinar do que os livros. O Senhor feriu Uzias de morte, mas não de uma morte instantânea. Foi um processo. Talvez alguém aqui está dizendo: rapaz, eu acho que eu estou nesse processo aí da lepra. A lepra está tomando conta. Irmão, deixa Deus leprar você, porque Uzias tem que morrer na tua vida. Não entende hoje, mas vai entender amanhã. Amanhã tu vai entender, vai dizer: foi bom ter sido afligido. Você vai dizer igual Davi dizia: foi bom ter sido afligido, para que eu aprendesse todos os teus estatutos. Aleluia. A lepra foi matando aos poucos, porque é um processo de experiência. A dor e a humilhação é um processo de experiência na minha vida e na sua vida. Não adianta a gente fazer uma única oração e achar que vai resolver. Não vai. Uzias permaneceu excluído pelos sacerdotes da casa do Senhor até a sua morte. Se você é sacerdote, se o teu coração, se o teu corpo é o templo, todos os dias você tem que excluir Uzias. Eu estou falando do Uzias que mora em você. Vai tornando ele leproso. Se não fizer, Deus vai fazer. Se você não se arrepender, Deus vai fazer você se arrepender. Vai tornando os dias da sua vida leproso. Essa lepra vai matar o seu eu, para salvar a sua alma. E nós, como sacerdotes, devemos manter Uzias longe do santuário, longe do templo.
pensando quando chamaram Jesus de bom, disseram, bom mestre, ele disse, bom não, bom é só o Pai. Ora, Jesus é bom, mas por que ele não se deixou chamar por bom? Eu acredito que era o Jesus humano, o Jesus que tinha sentimentos carnais como eu e você, sujeito às mesmas paixões. Bom, peraí, eu vou pôr os dias para fora daqui. Bom é só o Pai. Eu acredito que quando Paulo entrou naquela cidade, aquela mulher começou a dizer, homem de Deus, tu és o santo homem de Deus. Ele olhou para ela e falou, sai dela, Satanás. Talvez eu e você no lugar de Paulo dizia, oh glória, obrigado irmã, aleluia. Quer tirar uma selfie? Eu acredito que ele entendeu que aquilo fazia mal para ele, porque alimentava o Uzias, o eu. E o próprio testifica dizendo, houve um espinho na minha carne, um mensageiro de Satanás que veio me esbofetear. E ele disse o motivo, a fim de que eu não me exaltasse pela excelência das revelações. Irmão, nós devemos ter um cuidado extremo com a nossa vida, com o que sentimos, com o que vemos, com o que projetamos, o que tentamos galgar com os nossos olhos. Porque se os seus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Vai vir lepra. Nós devemos nos opor contra Uzias até que ele morra e não haja mais influência em nós. Quando isso acontecer, os nossos olhos verão o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu acredito que Deus teve que me parar meu ministério, parar a minha vida, parar completamente a minha vida. Que eu não me perdesse o seu propósito. Que Deus não está nem aí pela tua reputação. Que Deus está se importando é com o teu coração. Teu coração é mais importante. Então se Deus tiver que te expor, irmão, porque eu vou dizer um negócio para você. O arrependimento funciona assim. O pecado foi escandaloso? Foi ou não foi? O teu arrependimento tem que ser tão escandaloso como foi o teu pecado. Se você viu a glória de Deus, você tem que dizer, eu sou um pecador, eu sou um homem de lábios impuros, vou morrer. Aleluia. Domingo eu preguei aqui na igreja sobre a igreja de Éfeso, porque eles trabalhavam para Deus, mas perderam o primeiro amor. É tão sutil que você se perde. Você está na casa do Senhor, está pregando o evangelho, está servindo a Deus e sutilmente está perdido. Olha o que Deus diz para a igreja de Éfeso em Apocalipse 2:2. Ele diz, eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar os maus, que pusesses à prova, aleluia, o que a si mesmo se declaram apóstolos, mas não são, os que achaste mentirosos, e tens perseverança. Tu é uma igreja perseverante, suportas a prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer de jeito algum, tendo eu, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor.
Agora olha a seriedade da coisa. Lembra-te, pois, de onde caíste, porque é sério o negócio. Perdeu o primeiro amor, perdeu a essência, perdeu a presença, perdeu a paixão, perdeu a intimidade, perdeu o contato com o céu. E aí o negócio fica tão sério que Deus diz: lembra-te, pois, de onde caíste, te arrepende-te, volta a praticar as primeiras obras, porque senão eu virei a ti, moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não se arrependa. A palavra perca do primeiro amor, na tradução original significa o melhor do seu amor. Eles o amavam, mas não amavam com o melhor do seu amor. E você pode até me dizer assim: não, mas eu amo o Senhor. Mas a pergunta é com o melhor do seu amor? De todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e entendimento? Porque a perca desse amor é chamado de queda na Bíblia e pecado, e que precisa de arrependimento. Há muita gente que continua se dedicando ao trabalho do Senhor, mas perderam a paixão. Fazem por fazer, por hábito, fazem por rotina, por medo, por galadão, por dinheiro, para se aparecer. E olha o Uzias, para ficar famoso, pelo seu eu, por qualquer outro motivo. E a palavra grega para falar em abandonaram é apieme, que traduzida é, na concordância da Strong, define a palavra assim: enviar para outro lugar, mandar embora ou partir, deixar, expelir, deixar ir, abandonar, negligenciar, deixar de lado uma dívida, desistir, não guardar mais, deixar alguém a fim de ir para outro lugar, desertar sem razão, partir, deixando algo para trás. Ou seja, deixaram o primeiro amor, abandonaram o primeiro amor. E essa palavra abandonar aqui é um abandono de descaso. E por isso o Senhor Jesus está exortando a igreja, não por não amarem mais, mas porque não amam mais com o melhor do seu amor. E aí, se você perceber, essa igreja, olha só, irmão, Deus diz: eu conheço o teu labor, a tua perseverança, que não pode suportar os maus, que pusesse à prova, aleluia, que declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tem perseverança, suporta as provas por causa do meu nome, não te deixe esmurecer. Pensa comigo, Deus vai e elogia a igreja em todos os aspectos. Você fala assim: meu, essa é a igreja, esse é o cara. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu estou querendo te dizer o seguinte: que você pode estar achando que está arrebentando, você pode estar achando que está fazendo tudo bonitinho, tudo certinho, que porque você está batendo cartão todo dia, que porque você está fazendo e cumprindo a tarefa, você pode estar achando que não, peraí, nós somos a igreja, eu sou o cara. Já resisti até um monte de falso profeta por aí, já pus até a prova, provei que estou certo, não me deixei esmurecer. Aí Deus de repente vem para essa igreja e diz assim: negócio é o seguinte, vocês fizeram tudo certinho, mas uma coisa, e a coisa mais importante, uma única coisa necessária. Maria escolheu a melhor parte, o seu primeiro amor, a tua paixão. Trabalho sem paixão, ministério sem paixão, sem fome. Aí você vai querer cobrar para pregar, para cantar, vai gravar CD para sair cobrando por aí. E
ainda vai reclamar que não cantou num bom microfone, que não tinha uma caixa boa para você se ouvir, que não tinha um retorno de fone de ouvido, aqueles, como que é o nome? Power click. Que não te deram o cachê, que vai chamar de cachê, porque não tem paixão. Aí tu vai ter que perder tudo para voltar a ser aquele menino que subiu no monte com o violão na mão. Vai ter que perder tudo para voltar pro monte com o violão, só você o violão e dizer: estou voltando à essência da adoração. Tem um caminho de volta para você que perdeu o primeiro amor, irmão. O Senhor Jesus propôs um caminho de volta. Ele disse: lembra-te de onde caíste, arrepende-te, volta às primeiras obras, senão eu virei a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, se não se arrepender. Jesus mencionou 3 passos práticos para você voltar. Primeiro, lembra-te. Segundo, arrepende-te. Terceiro, volta a praticar as primeiras obras. O primeiro passo é uma recordação, é uma lembrança de um tempo anterior que você viveu na presença de Deus. Relembrarmos os primeiros momentos da nossa fé, da nossa experiência com Deus. Irmão, mentaliza aí, lembra, querido. Lembra quando tu era cheio do Espírito Santo. Lembra quando os cultos dos lares eram tão cheios do fogo. Lembra quando você jejuava para pregar na tarde da benção. Lembra quando você voltava para casa sujo do monte, com terra do monte no sapato, na calça, mas voltava apaixonado, chorando. Lembra, vamos lembrar, vamos mentalizar. O profeta Jeremias declarou em Lamentações: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Vai lembrando o tempo que Deus te visitava e você vivia aquela visitação como uma paixão. Lembra quando você era apaixonado. Lembra quando você ainda era inocente, quando você era puro. Vai lembrando, traz a memória, porque isso te dará esperança. Depois ele disse: arrepende-te. Não basta nos lembrarmos das coisas anteriores, nós precisamos nos lamentar, chorar, clamar pelo perdão de Deus, se arrepender genuinamente. Tiago definiu como devemos nos posicionar em arrependimento. Tiago 4:8, ele disse assim: chegai-vos a Deus, e Ele vos chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, vós que sois de ânimos dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Reconhecemos, irmãos, que abandonamos o primeiro amor, temos que voltar rapidinho para viver um tempo de oração, para chorarmos em arrependimento diante do Senhor, para buscar uma renovação da nossa vida. Hoje a palavra é para fazer você olhar para si mesmo, olhar se não eu preciso. Se até Isaías, que pregava, quando viu a glória de Deus, falou: peraí, eu sou pecador também. Essa palavra tem um peso, tem uma espada pesada na minha vida. Eu recebo essa palavra. Eu sei que recordar o passado e nem chorar pelo passado traz cura, mas é um passo para essa direção. É um estágio de preparação. Por isso ainda existe um terceiro passo: voltar às primeiras obras.
Não basta revivermos lembranças, não basta chorarmos. Nós temos que voltar a fazer o que abandonamos. Porque eu sei que existe um conflito, eu passei já por isso. De reconhecer que precisa mudar e não mudar. De chorar e se arrepender, mas não entrar nas primeiras obras. Jesus não protestou porque Efésios não amavam mais, irmãos. Porque eles o amavam. Mas não como anteriormente. Um amor que se corrompe, você se torna egoísta, soberbo. E o perigo do esfriamento. Precisamos voltar a agir como no primeiro dia, como no início da caminhada. É tempo de resgatarmos o nosso amor pelo Senhor e dar a Ele nada menos do que o total amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Há todo um processo de quebrantamento, há todo um processo de rendição, há todo um processo de humilhação diante do Senhor até que isso aconteça, irmão. Eu sei que não é automático, mas vale a pena. A possibilidade de ver o Rei, de o conhecê-lo em um nível mais profundo. Eu gosto da frase de John Bunyan, que ele dizia: quando você for orar, é melhor ter um coração sem palavras do que ter palavras sem coração. Fala da verdade da nossa alma, da verdade dos nossos sentimentos diante do Senhor. Eu preciso ser real. Deus é real e eu preciso ser real para viver o avivamento que nós precisamos, para ter um encontro com a glória de Deus. Uzias tem que morrer. O que roubou você de Deus tem que morrer. Sentimentos carnais e humanos precisam morrer na sua vida. Todos os dias nós precisamos nos arrepender de alguma coisa. O arrependimento é a porta do avivamento. O dia que você não tiver nada para que se arrepender, faça como Davi, se arrependa do dia que nasceu. Diga: Deus, em pecado minha mãe me concebeu. Peça perdão até pela sua mãe que te concebeu em pecado. Porque Davi entendia que a porta do avivamento era o arrependimento. E o cara foi se arrependendo até do dia que nasceu. O arrependimento precisa ser uma porta aberta na sua vida, porque toda vez que você precisar, você voltar lá. E eu vou dizer, você vai precisar. Alguém que está vivendo em avivamento, vive debaixo de arrependimento todos os dias. Confronto direto no seu espírito. É Deus lhe confrontando, a palavra lhe confrontando, na oração, na leitura, na mensagem, aonde ele vai, até quando ele vê um outdoor, uma postagem, uma frase, o Espírito Santo lhe fala. Ele é confrontado diariamente, porque é conduzido por uma presença de Deus que está sobre a sua vida, levando a um alinhamento com a vontade soberana de Deus. E sendo assim, você se torna templo, sacerdócio real, ungido. Quantos querem essa vida com Deus essa noite? Uzias tem que morrer, irmão. Reconheça Uzias na sua vida. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías disse: eu vi o Senhor. E aleluia, enquanto Uzias não morrer, você não pode ver, aleluia, aquilo que Deus quer te mostrar. Enquanto eu não morrer, a soberba não morrer, o seu orgulho não morrer, as suas vontades não morrer, os seus desejos não morrer, a sua vaidade não morrer. Enquanto não morrer a sua carne, aleluia, enquanto não morrer, você não vai ver a glória de Deus. Jesus disse: a hora vem, agora é, em que os mortos verão, aleluia, verão o Filho de Deus. Quer ver o Filho de Deus? Quer ter um encontro com a glória de Deus? Morra, irmão. Morra, mata os dias da tua vida. Quando não
não sobrar mais nada em você para contar a história. Você pensa que Deus está te abençoando quando Ele te dá? Deus te abençoa mesmo quando Ele tira. Deus está me abençoando, não. Pastor, está difícil. Cara, perdi isso, perdi aquilo. O negócio está tão terrível, pastor. O cara não consegue nem contar. Deus está te abençoando. Mas como minha vida está assim? Está te abençoando. Está tirando os dias da tua vida. E é agora que você vai descer na olaria e vai dizer: Senhor, eu sou barro e tu és oleiro. Já estou quebrado mesmo, amassa e faz de novo. Aqui você já não tem mais orgulho, não tem mais sono, não tem nada a perder. Não tem mais nada a perder. Que a rendição do seu coração é plena, é real, é total. Deus não quer parcelas do seu amor. Deus não quer muito de você, nem pouco. Deus quer tudo. Fica de pé comigo nessa noite. Orianda lamantoro. Dê uma resposta para essa palavra. Dê uma resposta para essa palavra na tua vida. É você e Deus nesse momento. Fecha os teus olhos aí. Talvez não é pular, nem dançar, nem sapatear, nem plantar bananeira. Avivamento é lágrimas. É uma reação interna. Acontece de dentro para fora. Receba nessa noite a presença dele. Quando o meu erro e o meu orgulho se humilha na presença do Senhor. Descer comigo, você tem liberdade para adorar, para chorar, com as águas do rio. Mas por favor, não subirei. Reaja por dentro, como na mão, reaja por dentro. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. O meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo
Ainda há esperança, ainda que a árvore seja cortada fora, da sua raiz o renovo frutificará. Ao cheiro das águas. Aleluia. Quando meu